Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal 365 Dias de Favor. Eu sou o Lélio Castro e hoje nós estamos aqui no nosso devocional de número 12. E nesse vídeo, meu irmão, você vai aprender sobre as 6 bênçãos espirituais que você recebeu ao crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É isso mesmo, meu irmão. Quando você aceita Jesus como Salvador, existe um pacote nessa salvação que você conseguiu crer e pela fé você vai receber. Então olha só o que vai dizer lá no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3 a 11. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob toda a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Meu irmão, esses versos são maravilhosos aqui, os versos escritos à igreja, para que a igreja possa compreender, para que a igreja possa mudar a sua mente a respeito de salvação. Por um tempo na igreja nós imaginamos que a salvação era simplesmente o ato de você não ser condenado ao inferno, né? Mas a salvação ela inclui aqui um pacote, e o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Efésios, ele está exatamente dizendo quais são as 6 bênçãos espirituais da salvação que nós podemos encontrar nesses versículos. Então a primeira bênção, que nós fomos eleitos a viver uma vida santa, lá no verso 4, que vai dizer isso, né? Que ó, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Olha que maravilhoso isso, meu irmão. Não sei se você consegue entender a profundidade desse versículo, mas o que ele está dizendo aqui é que o plano de Deus era que o homem vivesse sem culpa, que o homem vivesse sem a consciência do pecado, porque o que gera culpa no homem é a consciência do pecado. E se a gente for olhar lá em Gênesis, na criação, que Deus cria o homem, Deus cria Adão e Eva e cria todo mundo, você vai ver que ali não tinha presença de culpa. E o homem passa a ter culpa quando o pecado entra. Então a primeira bênção que ele está falando aqui é que nós fomos eleitos a viver uma vida santa sem qualquer tipo de culpa. Amém? A segunda bênção, de nos tornarmos filhos adotivos, está lá no versículo 5, ele vai falar assim, ó, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Meu irmão, Deus não estava apenas satisfeito de resolver o problema do pecado, Deus quis nos tornar filhos, cordeiros, ele quis nos tornar filhos adotivos, sendo irmão de Cristo. Então, olha só que interessante isso, meu irmão. Deus, além de resolver o problema do pecado, ele ainda nos tira de uma condição de servos, de pessoas que estavam presas pelo pecado, e agora ele nos torna filhos. Olha o que vai dizer lá em 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos, porque Deus não o conhece. Meu irmão, a maior bênção que nós poderíamos ter nessa vida hoje é nos tornar filhos de Deus. Então nós conseguimos entender a paternidade de Deus,
que quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, ele nos torna filhos. Terceira bênção, redenção pela cruz de Cristo. Ele é tão rico em graça, isso é lá no versículo 7 e no versículo 8, vai dizer assim, ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade. Isso é lindo demais, meu irmão. Com o sangue de seu filho e perdoou os nossos pecados, aleluia. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Tem um vídeo meu que eu falo um pouco mais sobre toda a questão do pecado e toda a questão da morte e ressurreição de Jesus. E nesse vídeo eu vou falar sobre a redenção, que é um dos aspectos da morte e ressurreição de Jesus, foi nos redimir, né? E essa redenção, ela significa tornar a comprar por um preço, livrar-nos da servidão por um preço. Então, meu irmão, vai lá no meu devocional número 9, que eu falo a respeito disso, assiste que você vai compreender. Mas o que ele está dizendo aqui? Que nós fomos comprados, né? Quando o pecado entra, passa a reinar agora uma dívida que existe. Então essa dívida ela precisava ser comprada. E quem comprou foi o sangue de Jesus, que foi morto lá na cruz por nós. E olha o que vai dizer lá em Tito 2,14. Foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade, de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele, que se dedica a fazer o bem. Então, meu irmão, você precisa compreender que essa bênção, você recebeu a redenção de Cristo, você foi comprado. O preço que Jesus comprou você foi, Deus comprou a sua liberdade, foi a morte e ressurreição de Jesus na cruz. Amém? A quarta bênção é o mistério da sua vontade nos foi revelado. Meu irmão, olha o que vai dizer em Efésios 1:9. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, cumprimento do seu bom propósito. A mensagem, ela não era entendida no Antigo Testamento. Então Deus criou várias formas de tentar revelar a mensagem no Antigo Testamento, mas não foi possível, né? E a bênção que nós recebemos aqui da salvação é que o mistério nos foi revelado. Qual mistério? Que Cristo fazia parte dessa mensagem e que nós poderíamos alcançar a salvação por meio da graça. Olha o que vai dizer lá em Romanos 16:25. Toda glória seja dada a Deus, que pode fortalecê-los, como afirmam as boas novas. Essa é a mensagem a respeito de Jesus Cristo, que revelou seu plano mantido em segredo desde o princípio dos tempos, ou seja, Cristo se tornou as boas novas que nós precisávamos. Tem um outro versículo também que ele vai dizer assim: a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, meu irmão, a lei, ela foi a tentativa, né, de nos mostrar, ela foi um tutor para tentar nos mostrar quem era Cristo. Mas ali as pessoas não tinham a compreensão total que Cristo era quem precisava ser revelado. Então, quando a gente é salvo, aceita a mensagem de Cristo, aceita o evangelho de Jesus Cristo, então em nossos olhos salta a revelação da mensagem. Que Cristo morreu, ressuscitou e hoje nós entendemos que ele é essa carta viva que foi revelada para seus filhos. Amém? A quinta bênção, ele nos deu uma herança. Meu irmão, não bastasse só ele fazer tudo isso por nós, mas ele também nos fez herdeiros, tá lá no versículo 11, vai dizer assim: além disso, em Cristo nós somos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Lá em Colossenses 1:12 vai dizer: e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Então olha que maravilha, meu irmão. Além de tudo isso, você ainda é herdeiro.
Você é herdeiro de tudo aquilo que Deus fez. Você é herdeiro de tudo aquilo que Jesus fez, porque o seu sangue, a sua morte, a sua ressurreição fez você participante de todas as coisas, sendo herdeiro de todas as coisas. Amém? E por fim, nós temos a sexta bênção, que é o recebimento do selo do Espírito como penhor. Está lá no versículo 13 e 14, vai dizer assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória. Olha que maravilhoso isso, meu irmão. Então o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia de tudo isso que nós recebemos, de todo esse pacote da salvação que nós recebemos. Olha o que vai dizer lá em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, meu irmão, antigamente, se você parar para pensar, as cartas que eram enviadas, elas eram seladas, e naquele selo ela tinha ali algum logotipo, alguma informação que falava de onde estava vindo aquele selo. Então a ideia, quando ele fala que é para ser selado, é para entender que você foi selado, você foi ali colocado como um penhor, e o Espírito Santo é esse penhor que nós precisamos. Então, meu irmão, eu não sei você, mas eu me alegro muito, muito em compreender o pacote da salvação. Você não apenas foi salvo do inferno, mas você recebeu um pacote dessa salvação para poder viver o melhor de Deus na sua vida aqui na terra. Então não se esqueça disso, meu irmão, que você, primeiramente, foi eleito para viver uma vida santa, você se tornou filho, você foi redimido pela cruz de Cristo, você teve o mistério, foi revelado a você o mistério de Cristo, você recebeu uma herança e agora você tem o selo do Espírito como garantia de que todas essas coisas vão acontecer na sua vida. Eu não sei se você gostou desse vídeo, meu irmão, mas se você gostou, já vou pedir para você comentar, para você curtir. E encaminhe esse vídeo aqui para o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça, Deus, meu irmão, está trabalhando em seu favor. Então viva 365 dias entendendo que a graça e o favor de Deus está com você. Seja abençoado na prática dessa palavra. Vá com Deus e amém.